Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Oh, oh, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Oh, 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 pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei e Deus meu. Filipenses. À medida que nós avançamos em nosso estudo, a nossa recapitulação se torna mais breve, mais superficial, até porque nós estamos avançando, já estamos no capítulo 2, já temos bastante conteúdo aí que nós passamos por todo o capítulo 1, 30 versículos. Então agora nós estamos começando então o capítulo 2 e é importante que nós então abordemos, ainda que de maneira superficial, aquilo que nós já estudamos aqui, e assim dando continuidade na sequência do texto do apóstolo Paulo. Então a gente sempre considera aqui, repito, de maneira bem superficial faremos isso, mas é importante considerar a autoria, as questões que são primordiais para que a gente entenda o estudo, não só nas cartas de Paulo, mas na Bíblia como um todo. Então aqui eu já admito que o autor da carta é o próprio apóstolo Paulo. No capítulo 1 ele se identifica, identifica a ele e os destinatários também, que são os crentes, os santos que vivem na cidade, então na igreja de Filipos. O apóstolo Paulo, no seu capítulo 1, ele presta uma ação de graças pela operosidade da fé dos filipenses.
E essa é uma das ênfases principais dessa carta, porque essa é uma carta muito alegre. Há quem diga que essa carta é conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo está contente por aquilo que o próprio Espírito Santo tem feito na vida dos crentes de Filipos. Entretanto, ele tem ali as suas preocupações. Por quê? Porque ainda que os crentes estejam caminhando na fé, crescendo no conhecimento de Deus, ainda era uma igreja nova. Crentes novos na fé, e os perigos que rondam uma igreja nova são sempre os mesmos. E aí a gente pode colocar aí os falsos ensinos que podem rodear e perturbar a fé cristã, o próprio egoísmo das pessoas, o individualismo. Todas essas questões são importantes para que a gente compreenda que são necessárias algumas preocupações, e é por isso que o apóstolo Paulo então escreve essa carta. Ele revela aqui, por assim dizer, o segredo da alegria, que é o próprio Cristo, mas ele também de alguma forma quer encorajar os filipenses, exortá-los a não esmorecerem na fé, a nunca desviarem os seus passos da fé cristã. Então ele escreve com essas preocupações. Ele agradece a Deus pela operosidade da fé, porque ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra na vida daqueles cristãos há de completá-la até o dia de Cristo. Ele sente muita saudade dos crentes de Filipos, e aqui a gente pode até lembrar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme Lucas narra lá no capítulo 16, e foi a ocasião em que o apóstolo Paulo esteve ali na cidade de Filipos. Ele fez boa amizade ali, plantou a igreja na cidade de Filipos, e ele teve então uma boa relação, uma relação íntima, uma relação fraterna com os crentes de Filipos. Então ele sente saudade, ele queria inclusive vê-los novamente. Só que na ocasião em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Embora algumas pessoas até questionem o local de sua prisão, alguns dizem que ele poderia estar preso em Jerusalém ou em Cesareia. A maioria dos estudiosos admite que ele estava preso, que a probabilidade maior era que ele estivesse preso em Roma mesmo. Então, ele mesmo estando preso, ele queria ser solto para poder visitar novamente a igreja ali em Filipos. Ele também agradece aos cristãos pela oferta que ele recebeu por meio de Epafrodito. Epafrodito então levou essa oferta que a igreja enviava para o apóstolo Paulo, e com essa oferta também ele levou as notícias sobre os crentes de Filipos. No meio dessas notícias, com certeza estava aí que os crentes estavam caminhando na fé, estavam aí crescendo no conhecimento de Deus, mas também que haviam ali aqueles problemas, muito possivelmente problemas de relacionamento. Uma dessas provas é que a gente olha lá para o capítulo 4, no versículo 2, ali, e o apóstolo Paulo falando: rogo a Evódia e rogo a Sintique que vocês pensem concordemente no Senhor. Então havia ali divergências de pensamento. Irmãos, isso é normal, eu diria, porque são pessoas diferentes que estão ali no mesmo lugar, mas foram criadas de maneira diferente. Então tem muitos fatores aí que fazem com que os pensamentos sejam diferentes. Entretanto, quando as pessoas são cristãs, elas têm algo em comum. Na verdade, muitas coisas em comum. Mas esse algo que eu gostaria de destacar aqui é que elas são unidas a Cristo e guiadas pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, todos os crentes deveriam, pelo menos, pensar concordemente. Por quê? Porque o pensamento deles é controlado pela palavra de Deus. É norteado pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, o pensamento deveria ser o mesmo. Bom, parece que alguma coisa acontecia ali naquela ocasião, então, que esse pensamento não era
concorde, por assim dizer. Então o apóstolo Paulo continua, ele fala aqui abertamente sobre a ocasião, a situação em que ele está vivendo ali, estando preso. Só que ele diz que mesmo a sua prisão, mesmo todo esse problema que ele estava enfrentando, tudo isso cooperava para o avanço do evangelho. Porque Paulo nunca deixava de pregar a palavra de Deus. Então ele estava preso lá, mas os guardas que o cercavam ali, que o guardavam, ouviam do evangelho. Porque o apóstolo Paulo nunca cessava de pregar. Então toda a guarda pretoriana e os demais guardas também, ou seja, aqueles que eram os guardas do próprio imperador e os guardas da prisão em geral, da cidade em geral, ouviam da palavra de Deus. Então ali a gente não sabe, é claro, mensurar quantos daqueles guardas foram de fato convertidos ao cristianismo, mas a gente entende que o papel do apóstolo Paulo ele cumpriu. Tudo isso cooperava para o avanço do evangelho. Ele tinha certeza de que em algum momento ele seria solto. Essa certeza se dava pela súplica do povo em favor dele e pela provisão do Espírito de Deus, ou do Espírito de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo com essas expressões? Que de um jeito ou de outro ele seria liberto. Até porque essa palavra libertação aqui no grego é a palavra soteria, que também pode ser traduzida como salvação. Então, se Deus quisesse libertá-lo da prisão, ele seria liberto. Se Deus não quisesse libertá-lo da prisão e quisesse levá-lo para a glória, de qualquer forma ele seria salvo. Então, para o apóstolo Paulo, qualquer que fosse o resultado, para ele seria lucro. Ou ele seria liberto e continuaria pregando o evangelho, ou ele seria levado à glória e ele estaria então morando com o próprio Jesus Cristo, e isso para ele é incomparavelmente melhor, como ele mesmo diz na sua carta. É claro que se ele tivesse que fazer a escolha, por causa da necessidade que o povo tinha de ser alimentado pela palavra de Deus, ele então escolheria ficar e pregar mais tempo. Então, o apóstolo Paulo fala isso quase no final do capítulo 1. E a partir do versículo 27, ele faz algumas orientações, ele traz algumas orientações acerca da unidade cristã. E ele apresenta a ideia de que é necessário viver, acima de tudo, de modo digno do evangelho. O que ele está dizendo com isso? Que a pátria real daqueles que foram escolhidos por Deus para serem salvos não é aqui, é a pátria celestial. Mas ainda estamos vivendo aqui. Nesse sentido, é necessário vivermos aqui como se já estivéssemos vivendo lá. É necessário refletir esse caráter salvífico por meio das nossas ações, por meio do nosso proceder, da nossa conduta. Ou seja, a salvação precisa ser evidenciada. E como essa salvação é evidenciada? Por meio do proceder dos cristãos. Senão não adianta nada a pessoa dizer assim, eu sou salvo. Sim, mas não abandonou as práticas antigas, não serve a ninguém, não ajuda o próximo. Qual é a prova, por assim dizer, que essa pessoa é salva? A evidência de que de fato essa pessoa é salva. É interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas têm o entendimento de que as pessoas precisam fazer muitas coisas boas aqui, servir ao próximo, amar a Deus, cumprir a lei de Deus, para que elas sejam salvas. Mas o ensino correto da Escritura é que as pessoas são salvas pela graça, sem merecimento nenhum. E porque elas são salvas, é que elas então evidenciam essa salvação com temor e tremor diante de Deus. Pronto. Então, viver de modo digno do Evangelho. Inclusive, uma boa maneira de viver de modo digno do Evangelho, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, já que ao final do seu capítulo 1, é
sendo humilde. Sendo humilde, não querendo glória para si, sendo então, de fato, pessoas que querem o bem dos outros, pessoas que enxergam os outros maiores do que eles mesmos. Essa é a ideia. Então aqui, irmãos, inclusive ele diz aqui, depois desse versículo 27 aqui, do capítulo 1, que ele deseja que os crentes estejam firmes no Senhor, unidos, como uma só alma, um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui é a causa, é isso que ele quer quebrar, por assim dizer. Ele quer quebrar a individualidade dos cristãos. Então ele está dizendo aqui, os cristãos têm uma causa. Eles precisam pensar juntos, lutar juntos e viver por causa deste propósito, que é a luta pela fé evangélica. Isso é importante para que a gente faça o link com os próximos versículos que nós vamos estudar, porque hoje nós vamos abordar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Então, na semana passada, nós terminamos o capítulo 1 e hoje nós começamos o capítulo 2 e vamos até o versículo 4 ali. Então é importante lembrar de como o apóstolo Paulo terminou esse capítulo 1 para que a gente possa ligá-lo, fazer o link com o capítulo 2. Então, se Paulo falou sobre essa unidade da fé, esse viver de modo digno do Evangelho, essa firmeza na fé, como uma só alma, lutando pela fé evangélica, é dessa forma que a igreja precisa viver, como um só corpo. Mas como é que essa igreja pode viver como um só corpo? Como é que coloca-se isso na prática? De certa forma, irmãos, parece que o apóstolo Paulo está se antecipando aqui a possíveis conflitos que poderiam acontecer entre os crentes, justamente por causa da individualidade deles, por causa desse pensamento diferente, por causa das suas reações distintas. E isso se dá até por causa da educação, da etnia, dos costumes, da própria cultura, enfim. Todas essas questões podem influenciar o comportamento dos seres humanos. Mas, irmãos, uma coisa é as pessoas pensarem e agirem diferente. Outra coisa é as pessoas pensarem e agirem diferentes mesmo depois de terem sido alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque antes delas serem alcançadas pelo Evangelho, elas são influenciadas pelo meio, pela cultura, pelo próprio pecado, por todas as influências externas que permeiam então os pensamentos e ações das pessoas. Depois que elas são alcançadas pelo Evangelho, o Evangelho vai além da cultura. Então, o Evangelho imprime no crente uma cultura celestial. Não é mais essa cultura aqui. É uma cultura celestial. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Então, nesse sentido, irmãos, pensando como igreja, todos os crentes devem ser governados, controlados, guiados por esse Evangelho. São os princípios da palavra de Deus que devem, então, nortear os relacionamentos. Não são as nossas preferências pessoais, não é a nossa cultura, não é aquilo que nós queremos, mas sim o Evangelho. O que nós vemos, então, nesse início do capítulo 2, é o apelo de um homem humilde pela cruz, para que o povo também seja humilde, para que o povo seja mais compassivo, para que o povo seja mais crente, por assim dizer, para que o povo seja crente de verdade. E esse deve ser o nosso anseio ainda hoje, irmãos. Nós deveríamos ansiar por ver a igreja vivendo da forma como o apóstolo Paulo fala nesses primeiros versículos do capítulo 2. Então,
Os versículos 1 e 2 nos dizem assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui, irmãos, nós vemos que, embora a igreja de Filipos tivesse muitas qualidades, havia entre eles algumas disputas, alguns problemas de relacionamento. Talvez as exigências de uns para com os outros fossem exageradas, muita cobrança, por assim dizer. Não se sabe exatamente o que motivou o apóstolo Paulo a escrever assim. Mas estas podem ser aí algumas das possíveis razões que o motivaram a escrever dessa forma e fazer esse apelo tão comovente nessa nova sessão. É interessante que o apóstolo Paulo também listou aqui uma série de qualidades que já fazem parte da vida cristã. Ou seja, todo crente, por ser unido a Cristo, recebe estas qualidades. Então ele menciona aqui a exortação em Cristo, a consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados ou profundos afetos e misericórdias. Ou seja, todas essas características, irmãos, estão presentes no meio cristão. O crente sempre é exortado em Cristo, sempre é consolado pelo amor de Cristo, tem comunhão com Cristo, essa comunhão restaurada pelo Espírito Santo. Ele foi alcançado pela afetuosa misericórdia de Cristo. Então, irmãos, o crente recebeu tudo isso de Cristo. Inclusive essa expressão inicial aqui, se há, é a primeira expressão do versículo 1 ali. Se há, pois, alguma exortação, isso aqui não implica dizer que o apóstolo Paulo esteja duvidando. Até porque o apóstolo Paulo conhecia aquele povo. Então aqui, irmãos, não é um questionamento. Não é um questionamento. É mais no sentido de reflexão. Então, nesse sentido, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: se todas as características, estas características que eu citei, são realidade na vida dos crentes, então os resultados devem ser aparentes. Se todas essas qualidades, características, são realidade, são verdade mesmo na vida dos cristãos, então os frutos, os resultados destas características precisam ser aparentes. Paulo roga aos filipenses para que eles completem a sua alegria. Então aqui, irmãos, se ele está rogando para que completem a alegria, isso implica dizer que já havia alegria em Paulo por parte dos cristãos. O apóstolo Paulo havia recebido notícias, e boas notícias, a respeito dos filipenses. Mas Paulo queria que eles crescessem no conhecimento de Deus. E que esse conhecimento fosse, de fato, refletido no relacionamento entre os irmãos. Até porque, irmãos, eu penso que essa é a maneira mais palpável, uma das maneiras mais palpáveis que nós identificamos para medir, por assim dizer, o relacionamento das pessoas com Deus. Porque quando as pessoas se relacionam bem com Deus, o relacionamento delas, entre elas, é saudável, é amoroso, é pacífico. Ao passo que quando as pessoas estão com algum problema de relacionamento com Deus, todos os demais relacionamentos serão desordenados. Então o apóstolo Paulo está querendo que esse relacionamento, esse bom relacionamento dos crentes com Deus, seja então refletido no relacionamento entre os irmãos. Por isso, os frutos de todas essas características são, e ele menciona isso no texto, o mesmo pensamento, o mesmo amor, união de alma, o mesmo sentimento.
Vou repetir. O mesmo pensamento, o mesmo amor, união de alma e o mesmo sentimento. Vejam, irmãos, que tudo que a gente menciona aqui é o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo evangelho, o mesmo Cristo, o mesmo povo. É claro que a gente não entende que é possível existir uma uniformidade. Isso não. Mas uma unanimidade é possível. É possível existir uma unanimidade. O que Paulo está apresentando aqui são os alicerces de uma unidade cristã. As bases, o alicerce da unidade cristã. Para que a igreja seja unida, ela precisa refletir uns para com os outros tudo aquilo que Cristo fez por ela. Tá? Então, aqui faz sentido, por exemplo, o que o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 1, no versículo 27, que nós vimos na semana passada. Vivei, acima de tudo, de modo digno do evangelho, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Irmãos, estes são os alicerces da unidade cristã. É preciso haver essas características, é preciso encontrar essas características na igreja. E o próprio Cristo concedeu, o próprio Cristo fez isso pelo povo. Isso então vai nos direcionar para os próximos versículos aqui, que é preciso que a igreja entenda que não existem na igreja causas individuais, mas uma só causa, a fé evangélica. É por isso que a gente precisa considerar de maneira muito clara o que nós estudamos na semana passada, o que vem imediatamente anterior a esse texto do capítulo 2, porque o apóstolo Paulo fala isso. Olha, vocês precisam lutar juntos pela fé evangélica. Dentro da igreja não pode haver adversários. Entre os irmãos não pode haver adversários. Muito pelo contrário. É preciso que haja dentro da igreja companheiros de batalha, companheiros de luta, mas não adversários. Então ele fala no versículo 3, ele fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja que aqui o apóstolo Paulo apresenta alguns inimigos da unidade. E estes inimigos são o partidarismo e a vanglória. Estes são inimigos da unidade, o partidarismo e a vanglória. Note também que o apóstolo Paulo apresenta aqui um contraste muito importante entre este partidarismo e vanglória e a humildade. E isso, irmãos, faz todo sentido quando se trata de uma igreja regenerada e unida a Cristo. Na igreja não há lugar para egoísmo. Não existem altares para homens na igreja. Não existem altares para homens. Até porque, irmãos, tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, não para a glória de homens. Então, se tem uma coisa que precisa ser destronado na igreja, é o nosso próprio eu, o nosso ego. Não há lugar para egoísmo na igreja, no meio do povo de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não há altares humanos na igreja, até porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda a honra e toda a glória devem ser dadas a Deus e a ninguém mais. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, a postura que os irmãos precisam ter é de humildade. E isso contrasta com esse partidarismo e essa vanglória. E Paulo explica como fazer isso. Como é que se aplica essa humildade na prática, então? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Nós não queremos... Parece que o ser humano
se sente rebaixado. O ser humano gosta de andar por cima. O ser humano gosta de estar no palco, brilhando, debaixo dos holofotes. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês sejam de fato humildes, vocês precisam considerar os outros superiores a vocês mesmos. E isso cada vez mais tem feito falta, tem sido necessário no meio cristão, irmãos. Porque infelizmente a igreja está cheia de pessoas que buscam os seus próprios interesses. Doa quem doer. Doa quem doer. Dificilmente alguém fica calado. As pessoas querem vencer no argumento. Dificilmente as pessoas abrem mão de alguma coisa. Elas querem sempre ganhar. Sempre ganhar. Eu lembro que quando eu era criança, era comum um jovem levantar da sua cadeira para uma pessoa que tivesse mais idade que ele. Hoje em dia isso não existe mais, basta ir, pega um ônibus aí. O jovem sentou primeiro, não interessa se a senhora que está do lado tem 200 anos. Ele vai ficar sentado. É claro que eu estou minimizando aqui as consequências, né? Mas pelo menos a gente pode fazer uma analogia assim. Ninguém dá a sua vez para ninguém. Cada um quer falar mais alto que o outro. E isso é problemático, irmãos. Isso é problemático. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo nem sempre faz sentido nas atitudes dos cristãos. Quando o orgulho fala mais alto que o Evangelho, os resultados são catastróficos para a igreja. Por isso o apóstolo Paulo aqui se preocupa então com os crentes e exorta estes crentes para que fiquem atentos, para que fiquem alertas quanto a esses males tão presentes no meio da igreja. E ele reforça essa ideia no versículo 4. Porque no versículo 4 ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui o apóstolo Paulo fecha o seu argumento de maneira lógica, de maneira coerente com aquilo que ele vinha dizendo. Se cada um considera os outros superiores a si mesmo, logo ele vai buscar os interesses dos outros primeiro, já que ele considera os outros superiores. Então aqui, irmãos, a gente precisa imaginar como seria a igreja hoje se as pessoas pensassem e vivessem dessa forma. Imagina só. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, cada um primeiro pensando no bem do próximo, no bem-estar do próximo, primeiro amando a Deus, depois amando o seu próximo como a si mesmo. Aplica isso, por exemplo, no casamento de alguém. Imagina ali, um cônjuge amando a Deus, vivendo para agradar a Deus, mas em segundo lugar vivendo para agradar o seu cônjuge. E isso sendo recíproco. Aplica isso de maneira mais ampla então na igreja, nos relacionamentos familiares. Meus irmãos, isso não seria glorioso? Seria de fato glorioso. E é por isso que estas características só estarão presentes de maneira plena e definitiva na glória com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, nós não veremos, infelizmente, nós não veremos uma igreja que viva plenamente todas essas características. Mas isso não significa que nós não devamos ansiar por isso. Que nós não devamos aplicar o ensino da Escritura na nossa vida e clamar ao Senhor para que transforme a sua igreja, para que conforme a sua igreja à imagem e semelhança de Cristo, dia a dia. E claro que o apóstolo Paulo não tem a pretensão de ver uma igreja aplicando tudo isso sem nenhuma falha. Até porque isso é impossível. O próprio pecado não permite que isso aconteça. Embora nós tenhamos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Então,
Nós não veremos igrejas perfeitas aqui. Nós não veremos igrejas que não têm nenhum problema de relacionamento. Mas quando as pessoas são governadas pelo Evangelho, elas têm os olhos abertos para perceber que em determinada ocasião alguém agiu de forma egoísta. Que em determinada situação, ocasião, alguém agiu de forma mesquinha. Eu posso ter agido assim. Então a igreja do Senhor reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus em oração e busca incessantemente não mais cometer os pecados que cometeu. Meus irmãos, isso é extremamente necessário. Isso é extremamente necessário. E eu penso que em muito a própria pandemia que nós temos enfrentado corrobora para coisas assim. Porque muitas vezes pode ser que o isolamento transforme aí as pessoas em individualistas, egoístas. Então, como é que a gente consegue de maneira prática analisar algumas questões? Eu penso que é extremamente necessário, e aqui nós já estamos caminhando para o final do nosso estudo, mas eu penso que é extremamente necessário, irmãos, nós refletirmos acerca da nossa vida cristã. Pense bem, nós não chegaremos a um estágio de perfeição. Não é essa a pretensão do apóstolo Paulo, ele mesmo ensina que isso não é possível. Mas, irmãos, é um encorajamento para que a igreja viva de modo digno do Evangelho. Para que a igreja abra mão do partidarismo, do egoísmo, da vanglória e tenha humildade, e tenha empatia e se preocupe mais com a vida dos outros. Bom, nesse sentido, vale a pena a reflexão. Então, por exemplo, analise aí a palavra partidarismo. Veja, por exemplo, se na igreja você procura desenvolver os seus afazeres, os seus dons e talentos, sempre com as mesmas pessoas, e quando alguém que não é do grupo se achega, a sua tendência é afastar ao invés de aproximar. Veja aí qual é o seu rol de amigos, por assim dizer, de irmãos mais próximos dentro da igreja. Será que é a mesma, eu diria que uma boa palavra seria panelinha? Porque se existe panelinha na igreja, isso é escancarado, uma evidência de partidarismo. Na igreja não pode haver isso. Mas pode ser que às vezes os seus olhos estejam fechados para isso. Você acha que isso é natural, mas não é. Será, por exemplo, que os visitantes que se achegam na igreja se sentem em casa? Será que as pessoas que estão recebendo os visitantes acolhem, se alegram? Olha, Deus tem trazido mais pessoas, que bom, vem aqui, que bom que você está fazendo parte da igreja agora, tal. Ou a gente sempre fica no nosso grupinho ali, não, a igreja são esses poucos irmãos aqui e tal, nós não podemos nos misturar muito. Pode ser que haja aí algum partidarismo. Vanglória. Veja qual é a sua motivação ao desenvolver os seus dons e talentos na igreja. Tá vendo aquilo ali? Eu que fiz. Ficou bonito, né? Ficou bem feito. Eu que fiz. Só, ó. Será que essa é a sua motivação? O meu é melhor. O fulano ali tem algo. O dele é bom, mas o meu é melhor. Quando você faz alguma coisa na igreja, por exemplo, você fica esperando os parabéns? Ou você costuma ser aquele que trabalha por detrás das cortinas? Meus irmãos, muitas vezes a nossa motivação é ficar debaixo dos holofotes. Mas não deve ser essa a motivação. Porque quando isso acontece, irmãos, nós estamos querendo glória para nós mesmos. E isso é pecado, e isso é vanglória.
Isso é vanglória. A glória só pode ser dada a Deus. E os nossos afazeres, os nossos dons e talentos devem então ser desenvolvidos única e exclusivamente para a glória de Deus. Paulo faz então esse apelo por meio de palavras, mas na sequência do texto, que nós não abordaremos hoje, na sequência do texto ele apresenta o exemplo a ser seguido. E aqui então, irmãos, o exemplo que ele vai apresentar, a partir do versículo 5, que nós abordaremos na próxima semana, é o exemplo de Cristo. E ele faz isso justamente para que o povo entenda que a igreja tem um padrão muito alto para seguir. E que a verdadeira glória só ele tem. Não é possível alcançar, não é possível competir, não é possível vindicar nem reivindicar glória para nós mesmos. Então, nesse sentido, irmãos, é inútil viver por vanglória. Até porque o homem não é digno de glória nenhuma. É melhor, então, viver para Cristo, imitando a Cristo, glorificando o nome de Cristo, porque só Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. Deus em Cristo muito abençoe vocês. Vocês de fato tenham os olhos abertos para identificar por meio do Evangelho as motivações do seu coração, a maneira pela qual vocês têm desenvolvido seus dons e talentos, a maneira como vocês têm tratado as pessoas. Será que nós estamos tratando as pessoas, de fato, considerando-as superiores a nós? E aqui, irmãos, a ideia não é que o ser humano se menospreze. Não. Isso tem a ver com os relacionamentos. Tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com amar as pessoas. Tem a ver com ceder a vez. Tem a ver com abraçar. Servir ao próximo. Que a igreja possa pensar mais nisso. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado pelo crescimento da igreja. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos abre os olhos para identificar, ó Deus, que muitas vezes nós estamos equivocados em nossas motivações. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda o teu povo a de fato cumprir a tua missão, a lutar por uma única causa, que é a fé evangélica, a querer, ó Deus, de fato, servir ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ajuda o teu povo, ó Deus, a abandonar todo partidarismo, toda vanglória e a viver de maneira humilde, considerando os outros superiores a si mesmo. Ajuda o teu povo a ser povo de Deus. Que teu nome seja glorificado, ó Deus, pela saúde espiritual da igreja, pelo crescimento no teu conhecimento. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que por nossas próprias forças nós não conseguimos alcançar tão alto patamar. Mas em Cristo, teu Santo Espírito, ó Deus, e por meio da sua santa palavra, o Senhor nos exorta, nos orienta, nos conduz em pleno conhecimento do Senhor, nos faz reconhecer as nossas mazelas, as nossas misérias, e nos faz, ó Deus, entender que o Senhor é o padrão que nós devemos seguir, o Senhor Jesus Cristo é o exemplo que devemos imitar, e que é melhor, ó Deus, não querer glória para nós mesmos, mas atribuir toda honra e glória ao único que é digno de glória, ao Senhor Jesus Cristo. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Meus irmãos, está chegando ao final mais um estudo bíblico aqui da Igreja Presbiteriana de Gravataí. Eu desejo que você tenha sido edificado pela palavra de Deus
e que você queira nos conhecer aqui na Igreja Presbiteriana, na rua 20 de setembro, 1235, no bairro Barnabé, na Parada 70. Será uma alegria recebê-los aqui em nossa congregação. Todos os domingos às 18 horas nós temos aqui o nosso culto solene. Então você é nosso convidado especial a participar conosco desse culto. Que Deus muito te abençoe. Tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus e até a nossa próxima programação, se assim o nosso Senhor quiser. Prostro aos teus pés e te agradeço e por tudo que tu és, eu te agradeço pela tua mão presente a me cuidar. Tua misericórdia se renova pela esperança em que renasci. Nova vida eterna, liberdade em ti. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço pelo sol a iluminar. Eu te agradeço pelo vento a soprar. Eu te agradeço pela vida sobre a terra a brotar, pela sã família, amigos, pelo lar, pelo fruto do trabalho, pelo pão. Tantas bênçãos vindas todas de tuas mãos. Por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz do Filho que se entregou. Te agradeço pelo teu amor que nos faz viver, pela tua palavra permanecer. Te agradeço e ainda se a tristeza me inundar, me ajude a ver motivos pra adorar. Sei que a tua graça basta pra viver, então te agradeço por tua graça, ó Deus, que nos alcançou, pela cruz o Filho que se entregou. Te agradeço Pelo teu amor que nos faz viver, pela tua